Pingou, parou. Os goleiros são limitados, isso é fato. Porém, ninguém fala sobre preparador de goleiros. Se pergunta, o Duda Varjão trabalhou aonde? Pelo que serviu da base. Será que tem nível? Fica aí a reflexão. Ô, Léo, talvez você não tenha assistido as nossas lives aqui, né? Ninguém é uma palavra muito forte. Ninguém é uma palavra muito forte. A gente já questionou isso aqui. Só que assim, Léo, e aí eu vou repetir a mesma coisa que eu falei em outras oportunidades aqui sobre isso, tá? Eu vou até trazer aqui, só para você ver, que isso é uma coisa que a gente já falou há algum tempo, tá? Há algum tempo. Deixa eu ver aqui, ó, se eu acho essa situação. Enfim, essa situação do Duda a gente já falou há algum tempo, né? Tem corte no canal falando sobre isso, acho que tem shorts também falando sobre isso, né? Sobre Duda Varjão e essas questões. Só que, velho, eu vou ser muito sincero para você e eu vou falar a mesma coisa que eu falei na outra oportunidade que eu toquei nesse assunto. Eu não estou no dia a dia, né, do trabalho dos goleiros. Eu não sei como é que o trabalho é feito. Então, para que eu ouça, né, para que eu forme uma opinião, talvez, em relação a isso, eu tenho duas maneiras. Avaliar as atuações em campo dos goleiros, e todos os goleiros têm errado. Agora, é importante te dizer que todos os goleiros têm um nível abaixo do necessário para a gente no momento. Né? Então, isso é importante, é relevante a gente falar, né, na minha opinião. E o segundo passo, né? O segundo passo em relação a isso é o seguinte, aqui, ó. Eu vou até mostrar para você aqui, ó. Tá aqui, ó. Duda Varjão é culpado pelas falhas dos goleiros do Bahia? Isso já foi pauta aqui no canal, né? Eu falei em live aqui, eu merece ser cobrado, e eu trouxe a minha opinião sobre isso. Agora, como eu disse, eu não estou no dia a dia. Eu não sei exatamente, né, o que é que se passa, o que é que acontece. Eu posso até trazer aqui, ó. Vamos ouvir o que eu já falei para não ter que repetir. Vamos lá. A de Marcos Felipe e os outros dois goleiros não entregarem a mínima segurança, talvez não seja a hora de olhar. Goleiro não acha que a Sara de Marcos Felipe e os outros dois goleiros não entregarem a mínima segurança, talvez não seja a hora de olhar para o preparador de goleiros? Não tenho, de fato, né, materialidade para poder julgar o trabalho do preparador de goleiros. E como eu disse, eu não trabalho com suposições, eu trabalho com informações. E as informações que chegam para mim em relação ao Duda é que ele é um cara bem visto internamente. E ontem Lula Teles, inclusive, completou dizendo que não só internamente, mas também em termos do mercado, né? Da posição de preparador de goleiros, da função, da profissão, ele também é bem visto no mercado. Não vejo o dia a dia, não sei como é que são os treinos do Duda Varjão, mas eu particularmente acho, Victor, que o problema não é o Duda. Não tenho materialidade, não sei como é que é o dia a dia lá, como eu disse, né? Eu não me sinto à vontade para poder julgar o trabalho, que é um trabalho muito específico, então não tenho essa capacidade e eu prefiro não julgar para não ser injusto e nem ser leviano. E aí, quando a gente não sabe, a gente busca informação para procurar saber. Procurando saber, eu soube que internamente ele é muito bem visto e que os treinos dele são treinos que são bons, né? Que são treinos interessantes, que são treinos com novas metodologias, que ele importa algumas atividades, algumas dinâmicas que são utilizadas muito na Europa, né? É o que eu sei. Não tenho como questionar nesse momento, né, o trabalho do Duda Varjão, não. Se alguém tiver algum tipo de informação diferente para contrapor a minha informação, ou para debater, ou se tiver algum tipo de se tiver algum tipo de preparação, né, de estudo na área para poder chegar e falar, não, Leiro, o trabalho dele é ruim, a gente está aqui para debater. Agora, eu não tenho hoje materialidade para poder julgar e questionar o trabalho do preparador de goleiros, tá? Pronto, é isso aí. Não vou acrescentar, né? Porque tudo que eu acho já foi dito e é exatamente isso aí, né? É exatamente isso aí. E aí, a minha opinião, o que eu acho, está muito mais próximo do que Matheus Pereira comentou aqui. Eu acho que o problema com os goleiros do Bahia é algo que não passa necessariamente pelo preparador de goleiros. É um problema técnico de todos, né? Eu acho que os três goleiros hoje, Danilo eu vou até botar menos, porque Danilo nem joga. Mas Marcos Felipe e Ronaldo, para mim hoje, né, claramente tem um nível abaixo do necessário para o que a gente almeja. Talvez sejam goleiros bons para quem está brigando pelo G12, para quem está brigando pelo G15, né? Para quem está brigando contra o rebaixamento, ok. Mas para o nosso nível hoje, para um time que está com 30 pontos, com 2 jogos a menos, no G4 do Campeonato Brasileiro, brigando por Copa do Brasil nas quartas de final, brigando por G4 de Campeonato Brasileiro, brigando por a semifinal de Copa do Nordeste, para mim, são 2 goleiros muito abaixo do nível necessário. Para mim, tá? Para mim. Um abraço aí pelo Luiz Prado. O trabalho do preparador de goleiros é fraco, já que ele não consegue tornar goleiros limitados em Neuer. É isso, né? Como eu disse, eu não tenho materialidade para poder afirmar.
O próprio Marcos Felipe falhava com Paiva, com menos frequência sim, mas falhava também. O City não quer gastar muito, melhor pegar Matheus Cunha para ajudar na temporada, pelo menos, e depois, se vier um goleiro bombado, ele vai para a reserva. Eu falei do goleiro Neto, que estava no Arsenal em várias lives de diferentes canais. Nenhum influenciador recomendou. Eu não acho que o nosso nome ideal seja Neto, não. Dos goleiros que estão no mercado, para mim, o nome ideal seria Carlos Miguel. Para mim, o nome ideal seria Carlos Miguel. Para mim. Tá? Para mim. Eu não acho que Neto é o nome ideal, não. Acho que Carlos Miguel é um meio termo entre um goleiro melhor dos que a gente tem e um goleiro mais jovem com potencial ainda de evolução. Neto já tem 36 anos, velho, né? É um cara que pode chegar aqui, a gente nem sabe se vai se adaptar, não sabe como é que tá a questão de lesão dele, né? Como é que tá a questão física, eu não sei. Né? Eu prefiro hoje contratar Carlos Miguel a Neto. Né? Levando em consideração o time do Botafogo, que já é campeão de Campeonato Brasileiro, já foi campeão de Libertadores, que tem um time mais, entre aspas, pronto, você trazer o Neto, para eles talvez faça mais sentido. Né? Mas para mim, no projeto da gente, faz mais sentido o Carlos Miguel. Na minha avaliação, na minha visão, né? Do processo. Culpar treinador de goleiros é demais. Ronaldo já é rodado e nunca chegou a ser goleiro, chegou a ser esse goleiro todo. E Marcos Felipe, todo torcedor do Fluminense sabe que ele é assim. Os goleiros são fracos e ponto. Tá aí, ó. Tô com você, viu, Johnny Walker? Tô muito mais pra sua opinião aí do que outra diferente. Lembro, Rui Patrício e Vardy, James Vardy livre no mercado. Cara, eu acho que são contratações que fogem do perfil, né? Rui Patrício é um goleiro de 37 anos, nem sei onde é que ele tá agarrando atualmente, nem sei se ele tá jogando, como é que tá o contrato dele, né? Você falou que tá livre, eu nem sei como é que tá a vida dele hoje, né? Quantos jogos ele fez na última temporada? Eu olhei aqui, fez 2, ele tava no Al-Ain, né? Fez 2 jogos na última temporada, fez 6 jogos pela Atalanta, foi para o Al-Ain, né? Nos últimos 3 anos aí o cara fez 25 jogos, enfim. Tenho minhas dúvidas, viu, velho? Tenho minhas dúvidas se é o cara que resolveria, 37 anos. E James Vardy é a mesma coisa, né, velho? Assim, já foi um baita de um atacante, né? Mas hoje em dia, velho, o cara nunca jogou no Brasil, né? 38 anos, enfim. Acho que tem mercado aí no futebol europeu, ou até, quem sabe, no futebol árabe, sei lá, velho. Assim, para mim são nomes que não fazem muito sentido. Para mim. Aí, Rui Patrício vem na decadência da peste. Pois é. Pô, Felipe, é porque Fábio, irmão, ele já era um cara que estava no Brasil, que ele conhece futebol brasileiro, que ele sabe como é que as coisas aqui funcionam. O Rui Patrício nunca jogou aqui, velho. Nunca jogou aqui. Né? Nunca. Esses caras não têm a mínima ideia, a mínima noção do que é futebol brasileiro. Né? Então você sabe se o cara. Aí você vai pagar um salário astronômico para um cara desse, para trazer para o Brasil. Chegar aqui, o cara simplesmente não rende. E aí? Lera, você não falou que não acha Carlos Miguel um bom goleiro por causa da pouca minutagem? Não. O que eu disse foi que, ao longo da carreira dele, ele ainda não se provou 100% porque ele teve poucas oportunidades. O que ele mostrou até aqui não são características, assim, não é o suficiente para me dar a segurança de que ele vai chegar aqui e resolver todos os problemas eternamente. Né? É isso que eu falei. Agora, as valências do Carlos Miguel, né, e a nossa necessidade, a nossa urgência na posição, me fazem sim cogitar trazer o Carlos Miguel, ainda que, na minha avaliação, e continuo com a mesma avaliação, ele não seja um cara que está ainda, digamos assim, sendo um cara unânime, né? Perceba que, como eu falei, e repito esse mesmo argumento, a carreira do Carlos Miguel é uma carreira muito curta no futebol brasileiro, né? Ele tem pouquíssimos jogos. Se você somar todos os jogos da carreira do Carlos Miguel, talvez não dê uma temporada inteira de, sei lá, Marcos Felipe, ou Danilo Fernandes, ou o próprio Ronaldo. Né? Carlos Miguel tem pouquíssimos minutos, velho. Pouquíssimos minutos no futebol brasileiro e jogos na carreira. Pode ser que ele chegue aqui, velho, e acabe com tudo e vire o melhor goleiro da história do Bahia. Né? Mas eu não tenho essa segurança toda. Agora, a nossa urgência hoje é tão grande que eu arriscaria, né? Que eu faria esse movimento arriscado de trazer o Carlos Miguel como solução. Né? Ainda que eu tenha tido, né? Pois é, Thiago, exatamente. Eu ia até olhar aqui, mas Thiago foi mais rápido. O Carlos Miguel tem 38 jogos na carreira inteira, com 26 anos. Né? Enfim, pode ser que ele se prove, pode ser que ele chegue aqui e se estabeleça como um grande goleiro? Pode. Né? Mas ele, como profissional, tem pouquíssimos jogos. Ele tem, eu vou ser mais exato aqui. Ele subiu profissional em 2019. Ele faz o primeiro jogo dele com um profissional com a camisa do Boa Esporte. Tá? Ele faz 8 jogos no Boa Esporte. Depois ele faz
mais 2 jogos no Corinthians em 2022, ou seja, 10, né? Aí você pega mais 9 jogos em 2023 com a camisa do Corinthians, ou seja, 19, né? Aí você pega em 2024 mais 14 jogos com a camisa do Corinthians, 33, e você pega mais 3 jogos com a camisa do Nottingham Forest, 36. Não chegou nem a 38, Tiagão. Você falou 38, mas eu te corrijo rapidamente aqui. Ele chegou a 36 jogos na carreira, né? Então, assim, traria com o pé atrás, né, fazendo essa ponderação, mas nossa necessidade é tão grande, mas tão grande, que eu faria essa aposta de risco, né? Igor Sola falou aqui, um ponto positivo para Carlos Miguel no Corinthians, time de pressão absoluta, ele foi bem. Pois é. Pois é. Nubizeira, me pergunto se o prejuízo desportivo que estamos sofrendo nesse ano compensa o investimento em goleiro que a diretoria se recusa a fazer por conta de altas pedidas. Pois é. Pois é. Pois é. Matheus Cunha não seria um bom nome, pelo menos, para ajudar nesse início de temporada? Nesse final, né? Seria, talvez. Só que eu acho que o Flamengo não liberaria, Bruno. Não liberaria, velho. Assim, dificilmente o Flamengo vai liberar um jogador para um concorrente do G4 dele, né? E dizem, né? O Rafael Freitas acabou de dizer aqui também, eu já ouvi falar sobre isso, que ele teria um pré-contrato com o Cruzeiro. Eu ainda não vi uma notícia oficial em relação a isso. Mas dizem isso, né? O Igor Souza falou a mesma coisa aqui também. Eu disse que ele tem um pré-contrato com o Cruzeiro. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Meu povo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like para fortalecer. É muito importante o like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Desculpa o estresse, desculpa o desabafo, mas como eu digo para vocês, eu sou torcedor igual a vocês, né? Me estresso tanto quanto vocês e às vezes eu não consigo separar o meu lado torcedor do meu lado apresentador, né? Digamos assim. Então, se eu cometi qualquer excesso aí no início da live, me perdoe, mas foi querendo acertar, tá?